Conversas encontradas pela PF no celular de Daniel Vorcaro mostram que o ex-banqueiro solicitou reservas para o presidente da Câmara, Hugo Motta, e para o senador Ciro Nogueira em um hotel de Lisboa em junho de 2024 para um encontro com políticos. Thaisa Medeiros volta conosco ao vivo com as informações. Thaisa. É isso, Yuri. Segundo as investigações, foram encontradas mensagens de Vorcaro a Léo Serrano, esse intermediário, para fazer reservas para esse evento em 2024. Ele pede que Léo Serrano faça reserva para Ciro, Hugo e também para ele. Logo, alguns dias depois, Serrano retorna, confirmando que fez as reservas. Vorcaro, inclusive, envia um áudio se preocupando com a privacidade do local, diz que seria bom reservar também a parte da frente do hotel para evitar ali qualquer tipo de vislumbre sobre a reunião que ocorreria nesse encontro em Lisboa. Sobre valores gastos, a investigação encontrou documentos que detalham alguns dos valores. Por exemplo, R$ 91,2 mil são atribuídos aos custos da viagem de Ciro Nogueira, o senador, e os documentos obtidos pela CNN não detalham individualmente quanto teria sido gasto pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Então, esses documentos aí apontam justamente o envio desses valores para pagar as custas da viagem de Hugo Motta e de Ciro Nogueira em Lisboa. Segundo a PF, são de fato os dois parlamentares, porque logo depois o Serrano, que é o intermediário de Vorcaro para esse tipo de negociação, pede a lista dos homens. E aí Vorcaro envia a lista de alguns nomes de parlamentares, né, e também de pessoas que estariam nesse evento, e consta lá Ciro Nogueira e também o presidente da Câmara, Hugo Motta. Portanto, a Polícia Federal aponta que são os dois de fato que foram pagos aí por Vorcaro, essas estadias pagas em Lisboa. A gente entrou em contato, né, com o Ciro Nogueira, o senador pelo PP do Piauí, mas ele não retornou até o momento. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, respondeu em entrevista à imprensa hoje mais cedo que está muito tranquilo em relação a tudo isso e que foi um evento corporativo que ele estava representando a Câmara dos Deputados. A gente separou um trecho dessa fala do presidente da Câmara e vamos conferir. Estão trabalhando, eu tenho tranquilidade sobre as minhas relações e defendo que as investigações elas possam acontecer. Não vejo problema, era um evento corporativo, um encontro jurídico, que inclusive participei esse ano já como presidente da Câmara, então não vejo problema algum. Durante o julgamento pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão de Henrique Vorcaro, que é pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o ministro Gilmar Mendes criticou a atuação do colega do ministro André Mendonça no inquérito do caso Master e comparou a Operação Compliance Zero à Lava Jato, que revelou esquema de desvios na Petrobras. A nossa experiência institucional recente, em particular, está repleta de exemplos dos efeitos altamente danosos que o circo midiático e a espetacularização de investigações criminais podem causar. No afã da adulação das massas, observou-se a utilização de inúmeros expedientes tão heterodoxos quanto ilegais, a exemplo de vazamentos seletivos, estigmatização pública de acusados, pedidos de suspeição manifestamente infundados, utilização de prisões preventivas para induzir delações premiadas, construção de narrativas de menoscabo ao direito de defesa, violação de prerrogativas de advogado, expedientes, em resumo, absolutamente incompatíveis com a condução de uma persecução penal pautada por aquilo que nós chamamos de processo of law, devido processo legal. O ministro André Mendonça rebateu essas declarações de Gilmar Mendes. O relator do caso Master no STF disse que o objetivo do julgamento não era avaliar a Lava Jato, é o que você vai ver agora. Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar a Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime, tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco.
é mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso.